Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre inspeção de extintores. Só que eu estava com um problema, eu não tenho extintor aqui em casa. Mas lembrei que eu tenho extintor no carro. Não é o ideal, mas vai servir para te mostrar como um exemplo, tá? Então, o que eu devo avaliar no extintor? Fiz uma lista aqui, um checklist. Primeiro, se a área onde ele está instalado não está obstruída. Isso é meio óbvio, mas tem que tomar cuidado. Como assim? Está lá o extintor, você vai verificar se a área onde ele está não tem nenhuma caixa, nem um carrinho, nem nada assim. Recomendo que quando acontecer isso, você, lógico, faça a desobstrução, mas também registre, tire foto, faça um relatório e até mande por e-mail para o responsável da área para que ele para demonstrar para ele que havia realmente um problema que você tentou corrigir quando isso foi possível. Segundo, condições de sinalização horizontal e vertical. O extintor está lá, né? Você sabe, vai ter aquele quadrado embaixo de 1 por 1 e vai ter uma placa em cima indicando a posição do extintor. Às vezes essa sinalização já está desgastada, já começou a apagar, a placa já caiu. Então esse é outro item que você vai ter que verificar. Terceiro, deixa eu pegar aqui rapidinho que eu deixei cair. Nesse tipo de extintor não há um pino, tá? Então eu criei um pino, entortei um arame só para servir de exemplo. Então vai ter um pino aqui. Esse pino, que aqui só está de exemplo, ele evita que você consiga acionar o extintor. E ele está junto com um lacre, que também nesse extintor não tem. Então o que você deve fazer para retirar o pino e o lacre? Então o pino é para evitar que você consiga acionar sem querer. E o lacre é para comprovar que o extintor não foi utilizado. Quando você for utilizar, você vai fazer o seguinte, você vai girar este pino. Ao invés de tentar arrancar ele, que vai ser bem mais difícil, gire ele. Fica muito mais fácil de romper o lacre e também de retirar o pino. Então, retirou o pino para fazer o uso do extintor. Que mais? O item seguinte, se o nível de carga do manômetro está adequado. Então você vem aqui no manômetro, que se fosse é o óbvio, mas é bom te falar, verifica se está no verdinho, se está tudo ok. Então, verifiquei a carga. O item seguinte, se o cilindro não tem ponto de corrosão ou amassamento. Então dá uma olhada, não ok, não caiu, está tudo ok com o cilindro. 4. Se o suporte está fixo e sem nenhum dano. Então esse extintor, em geral, ele vai ficar ou preso na parede, no suporte, ou vai ficar no chão, num pezinho. Ele não vai ficar direto no chão, ele tem que ficar afastado do chão, justamente para evitar umidade, para ver corrosão. Então eu vou verificar, esse pezinho está ok e esse suporte está ok também, não está soltando, está tudo direitinho. Um detalhe, o extintor não pode ficar no chão, ele vai ficar uns 20 centímetros do chão e ele fica até 1,60 m. A norma fala até 1,60 m, ela não fala em 1,60 m. Por que isso é importante? Porque na verdade o ideal era que ele ficasse um pouco mais baixo, ficaria mais fácil de carregar. Extintor não, que é de carro é leve, mas o extintor normal em empresa ele é bem mais pesado. E para retirar essa altura de 1,60 m é bem complicado. E não é problema baixar ele, por quê? Porque a placa de sinalização para verificar está lá em cima. Então você tem a placa indicando, você colocar ele mais baixo, ficaria mais fácil a retirada. Mas infelizmente é comum te ver esse extintor bem no alto. O item seguinte, se o teste hidrostático do casco do extintor foi feito, ou seja, será que esse casco aqui ainda aguenta a pressão? Então, de tempos em tempos é feita essa avaliação, tá? E isso a gente vai verificar se esse teste hidrostático foi feito também. Se possui o selo do Inmetro, então aqui esse selo do Inmetro indica só que foi feito, né? Que foi feita uma inspeção, porém não indica, nesse tipo de extintor, não indica a data de recarga, por exemplo. No extintor de presa vai ter lá o ano, tá? E o mês, e aí vai ter a indicação, né, de quando foi feito essa inspeção. E você sabe que até ali tu tem mais um ano, tá? Então você vai verificar se está ok. O item seguinte, se o anel sobre o extintor não está rompido. E aqui é bem importante, eu gerei um anel, lógico, nesse tipo de extintor não tem. Na verdade é o seguinte, o extintor novo, ele vem sem um anel. Quando for feita a recarga, vai se tirar esse material, tem tipo um canudo aqui, um tubo aqui no meio, vai se retirar isso aqui, né? Vai se fazer a recarga, vai se colocar o anel, só que esse anel, ele é, lógico, ele não é cortado que eu fiz aqui, ele é único, você colocou aqui, fechou ele, colocou lá de novo o material para fazer a ignição. Só que eu tenho um detalhe, né?
Quando for fazer a recarga, vai ter que trocar. Para tirar esse anel aqui, para comprovar que foi feita a recarga, tu tem que tirar tudo de novo. E é para isso que existe esse anel. Só que um detalhe em relação a esse anel, ele tem uma cor em função do ano. Por exemplo, nesse ano agora, por isso que eu cortei um papelzinho laranja, porque no ano de 2017 a cor é laranja. Mas, por exemplo, no ano passado era preto. Então você verifica a cor que está o anel. Um detalhe, as pessoas podem fazer exatamente isso. O que? Cortar, não fazer a troca, só trocar o anel e colar. Então você tem que verificar se não há emenda nesse anel. Outra coisa que as pessoas podem fazer também, se quiserem trabalhar com malandragem, é fazer um anel de borracha. Então olha que eu estou com um elástico aqui. Se eu pegar fosse um anel de borracha, eu poderia fazer isso aqui, ó. E para quem não tivesse cuidado, ficaria achando que essa borracha aqui estava ok, que era um anel. Só tinha colocado na cor laranja. Então isso tudo tem que ser avaliado. Para você ter certeza também, o que teria que ser feito? O selo aqui, o selo do Inmetro, o selo indicando que foi feita a recarga e o selo e essa borracha vão ter que ter a mesma indicação do fabricante, porque aí comprova que aquele fabricante fez a recarga. O que mais? Se os adesivos de identificação estão no nome do fornecedor, assim como o anel e o lacre, então até o lacre também deveria ter o nome do fornecedor, que aí ficaria mais fácil de saber se houve malandragem ou não nessa recarga. Por fim, se esse extintor está no local indicado pelo projeto. Vamos lá. Imagina que aqui nessa área é só papel. Se é só papel, eu estou lá com o extintor de água pressurizada, tudo bonitinho. Só que foi feita uma mudança de layout e agora, em vez de só ter papel, eu tenho uma máquina. E esse extintor, é só exemplo, tá? Esse extintor não é de água. Mas digamos que eu tenho um extintor de água, eu não posso mais ter, eu tenho que rever esse projeto. E nem sempre isso é feito nas empresas. Então, eu preciso avaliar se o projeto está ok, então se os extintores estão de acordo com o projeto e se esse projeto ainda está válido também, porque senão talvez seja necessário rever. Verificar se a mangueira ou o difusor, no caso de CO2, não estão obstruídos. Então, esse aqui é um extintor que não tem, mas o extintor geralmente vai ter uma mangueira. E essa mangueira pode acontecer de alguém, um espírito de porco, pegar, colocar um palito, colocar alguma coisa, ou quando é um difusor, no caso de CO2, o difusor, imagina um funil achatado, é mais ou menos isso, tá? Então, às vezes, a pessoa pode tentar obstruir e colocar alguma coisa ali dentro. Então, dá uma verificada. E, por fim, você vai colocar uma plaquinha onde você vai assinar e colocar a data de inspeção. Percebe que é muita coisa que precisa ser verificada num simples extintor. E essa inspeção tem que ser feita mensalmente, tá? Então você vai fazer essa inspeção mensalmente. Eu sempre recomendo até que os técnicos de segurança façam um revezamento, porque é difícil manter a disciplina do mesmo técnico, fazer essa avaliação sem pular algum item, porque às vezes está com pressa, tem outras atividades para fazer. E como você já sabe, todo vídeo tem uma indicação de um livro. E hoje um livro um pouquinho diferente. Manual de Higiene e Segurança do Trabalho. O autor é Alberto Sérgio S.R. Miguel, Porto Editora. É um livro de Portugal, realmente. E um dos capítulos desse livro é Prevenção e Proteção contra Incêndio. Então, deixa eu ler o trechinho aqui, ó. Na utilização propriamente dita dos extintores, deve-se ter atenção aos seguintes princípios. Primeiro, fazer a aproximação do fogo sempre no sentido do vento. Então, tá batendo vento. Você não pode ir, o fogo está aqui, você não vai vir contra o vento, porque você vai acabar se queimando. Você tem que ver qual o sentido do vento. Ah, daqui, então vou daqui para lá, porque fica mais fácil de eu atacar. 2. Atacar o fogo dirigindo o jato do extintor à base da chama. Tem muita gente que pega o extintor e direciona o jato para a chama. Não está fazendo nada, só está gastando extintor. Qual é a origem? É a base, né? Então direciona para a base. E aí sim você tem maior possibilidade de apagar aquele fogo. 3. Prever a possibilidade de reignição. Então você foi lá, apagou o fogo, porém ficou uma brasa, ficou alguma coisa. É interessante fazer uma verificação se não tem algum tipo de brasa e deixar um extintor ali do lado, esperando os bombeiros se for uma coisa maior, justamente para ter certeza que não há possibilidade de reignição. Outro item, assegurar um número suficiente de extintores e de pessoas para os utilizar. Extintor é para princípio de incêndio, porém às vezes acontece um incêndio um pouquinho maior.
e talvez um extintor não vá funcionar. Tá? Então é interessante verificar logo vários extintores juntos e para tentar fazer ao mesmo tempo, se isso for possível. E o último item, enviar o extintor descarregado ao serviço competente que providenciará a respectiva carga. Óbvio, né? Ah, professor, mas eu só usei um pouquinho, eu consegui apagar, não usei nem metade do extintor. Dá para usar outra vez? Não. Utilizei, rompi o lacre, já tem que ir para manutenção. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma sugestão? Coloca aí embaixo ou manda um e-mail para mim, para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.